Queridos, eu tenho a alegria nessa manhã de apresentar para a nossa igreja o nosso pregador dessa manhã, o pastor Jonas Pinho. Por favor, pastor. E eu quero agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Já há tempo que a gente estava tentando combinar, mas eu sei que mesmo depois de jubilado, a agenda continua cheia de compromissos. Pastor Jonas Pinho é uma inspiração, o ministério dele. E eu estava dizendo para ele há alguns dias que desde que eu me mudei para São Paulo e comecei a estudar aqui, estar mais perto, eu me lembro de ter ido uma vez ao IASP, quando o senhor era pastor lá. E eu me lembro que era um encontro de ex-alunos, e até hoje eu me lembro da pregação sobre os anjos que o senhor fez. E a partir daquele dia, isso em 2001, 2002, por ali, e eu comecei a acompanhar o seu ministério. De fato, ele é uma inspiração, continua sendo. Que Deus te use poderosamente. Fica à vontade, a casa é sua. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Feliz sábado, feliz Dia Mundial da Alegria. Hoje é uma alegria com muito frio. Bota frio nisso, hein? Que coisa! Como nós estamos passando por momentos tão atípicos, tão diferentes em nossa sociedade, em nosso mundo. O globo que nós vivemos está em convulsão. Em um mês, enchentes terríveis lá na Europa. O país mais rico da comunidade europeia, a Alemanha, passou por situações muito difíceis. Inundações terríveis na China. Eu nunca vi um metrô inundado. As pessoas dentro do metrô com água até o ombro. Imaginem, para inundar aquele trilho de quilômetros, quanta água não veio. Em um dia, de acordo com as autoridades, teve um volume pluviométrico de 1 ano, em um dia. Inundações na Índia, terremoto no Alasca, um frio inimaginável aqui no Brasil. O que me vem à mente é que Deus está nos dando uma oportunidade muito, muito grande de ver as profecias que antecedem a volta de Jesus diante de nós. Nós somos uma geração privilegiada. E diante deste privilégio tão lindo que Deus nos dá, as portas das igrejas foram abertas mais uma vez. E Moema, ao abrir as suas portas, recebe 60% do público, dos amigos, dos irmãos, diante das orientações das autoridades, e todos os devidos respeitos são seguidos, e nós estamos muito felizes em poder, nesta manhã, adorar a Deus pessoalmente, presencialmente. É uma bênção muito grande. O meu abraço aos amigos queridos que estão aqui e aos internautas que nos acompanham aonde estiverem. Recebam agora a bênção de Deus. Eu tenho um privilégio muito grande nesta manhã, porque quando eu falei com o pastor Igor e ele me convidou para fazer o sermão desta manhã, eu disse a ele que eu tinha o meu netinho, que vai fazer 1 ano na semana que vem, que ainda não havia sido dedicado. E devido a essas questões todas das igrejas fechadas, não foi possível. Então eu agradeço muito a gentileza do pastor Igor em nos abrir as portas nesta manhã. Eu vou chamar agora os filhos, o Alexandre, a Sabrina e o netinho, que é o nosso caçulinha, o Henrico, que está fazendo daqui uma semana 1 aninho. É que eu soprei no ouvido dele. Você vem com o vovô, viu? A gente tem que fazer da cabeça da criança. Isso, vai se acostumando aqui com a voz do vovô. Filhos queridos,
Eu me recordo quando eu fiz o casamento de vocês, que balizei as palavras naquela parábola de Jesus sobre o homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E a importância dessa edificação é muito grande no momento que Deus deu a bênção, que eu chamo de meu baby Japinha. E os irmãos, logicamente, estão vendo por quê. E ele está com essa idade já entendendo muito da vida. E filhos, eu queria muito balizar esses poucos minutos da dedicação no texto de Provérbios, no capítulo 22, que é tão conhecido de todos nós. E antes da leitura do capítulo 22, eu quero chamar aqui à frente as vovós. Que venham as vovós e acompanhem aqui. A Cris está levantando lá, estou vendo. E as vovós vão acompanhar a dedicação do netinho e a bênção especial para esse momento. Filhos, e eu chamo de filhos porque quando eu fiz o casamento deles, eu falei, eu tenho 2 filhos homens, o Michel que está aqui, o Alexandre, e disse, olha, você topa ser minha filha? E ela concordou, azar dela, porque ela concordou. Então, mas sogro é razoável. Olha esse texto lindo de Provérbios no capítulo 22 que eu dedico para vocês e para todos os pais com crianças, no versículo 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui. Instruir é educar, é estimular, é desenvolver. Então, instrui o Henrico no caminho. Filhos está no singular. A sociedade apresenta muitos caminhos, é um só quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Instruam o Henrico no caminho. E quando Jesus era pequenininho, mais novinho do que ele, o papai José e a mamãe Maria levaram lá no templo. Em Lucas capítulo 2 há um relato muito lindo, que quando chegou ao templo, à igreja, um homem chamado Simeão, o sacerdote que estava fazendo um rito formal, ele não sabia que tinha um Messias em seus braços. Era algo tão destituído da verdade que Jesus veio estabelecer, que o próprio líder religioso não sabia que tinha em seus braços o Messias. E inspirado pelo Espírito Santo, um homem de Deus chamado Simeão, foi dito a ele que ele não morreria antes de ver a glória de Deus. E o Espírito Santo direcionou ele ao templo naquele dia, e quando ele chegou, ele viu aquela criança sendo dedicada, e ele pegou dos braços do sacerdote o baby Jesus e disse, agora, Senhor, leve em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Lucas capítulo 2, na dedicação de Jesus. Seguindo o mesmo costume, filhos, nós trazemos o Henrico para ser dedicado hoje. E nós vamos entregá-lo agora, desde que ele nasceu, mas agora publicamente nas mãos de Deus. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês prometem, diante de Deus, da família, dos amigos que aqui estão, que vão educar, conduzir, orientar o Henrico no caminho de Jesus? Amém. Então nós vamos agora orar, e você vem no colo do vovô, que a gente vai fazer oração, tá bom? Querido e bom Deus, muito, muito obrigado, louvado seja o teu santo nome,
por ter o meu netinho mais novo em minhas mãos. Com todo o amor, quero agora entregá-lo a Jesus. Ele pertence a Jesus, ele é de Jesus, louvado seja o teu santo nome. Cuide do Henrico, e nos lembramos das demais crianças que aqui estão. Cordeirinhos do rebanho de Jesus, seja ele educado, instruído neste caminho e liberto dos males, dos acidentes, das doenças, das dores deste mundo, e por ser o teu cordeirinho, tome-o em teus braços. Com todo amor, queremos entregar o querido netinho em tuas mãos. Abençoe o papai e a mamãe, as vovós, a família, para que tenham muita sabedoria e toda orientação dos céus com esse objetivo. E esta bênção suplicamos agradecidos mais uma vez ao entregá-lo em tuas mãos e em nome por amor de Jesus. Amém. Rodriguinho, amigo querido, componente do Quarteto Communion, veio de Goiânia especialmente para esse momento. É um amigo querido e um dia eu fiz o batismo dele e o casamento dele. Agora ele canta na dedicação do meu neto. Bom, rapidamente, Deus continue abençoando essa família, né, tão linda, que Deus deu para vocês, né, que Ele deu para vocês. Eu me sinto privilegiado de verdade, Xande, grande amigo, Sabrina também amiga, todos amigos queridos. Eu estava aqui ouvindo o Jonas Pinho falando e eu estava lembrando, Jonas, e pensando, né, que eu olhando assim, ali está uma pessoa que fez com que eu me achegasse perto de Deus novamente. Então eu sou muito grato pela vida do pastor Jonas Pinho, pela vida da família dele também, e por participar desse momento tão precioso, né, tão maravilhoso para vocês. Deus abençoe. Como expressar em uma voz, uma palavra, uma canção, esse momento especial de emoção no coração? Se nota a perfeição aqui, se um milagre que nasceu, um bebê com um brilho especial e uma beleza angelical. Sim, foi um presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois o caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Nesse momento especial, vou dedicar o que nos deu, pois quero um dia entregar, juntos no céu poder morar. Eu sei que logo vai crescer e um adulto se tornar, mas eu darei o meu melhor e o meu bebê sempre terei. Sim, foi um presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois o caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Se preciso for, darei
agradeço pelo presente que nos deu. Te agradeço, pois o Henrico nasceu. Beleza. Deus abençoe grandemente. Eu quero chamar a liderança aqui da igreja que preparou uma Bíblia e o certificado de dedicação do Henrico. O pastor está trazendo. Pode entregar para o papai e para a mamãe. A dedicação, o vovô traz um certificado diferente. E a igreja traz o certificado da igreja. Pastor, não é para ficar chateado não, mas esse certificado aqui vai fazer agora o pezinho e que Deus... E aqui tem o espaço, depois você faz aqui, Sabrina. Enquanto a família está sendo... está fazendo agora... Como chama marca de pé? Essa aqui é digital, e de pé? Como? Pegada? Bom, pode ser. Filhos queridos, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe, filhão. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Vamos orar antes da leitura. Querido e bom Deus, obrigado pela bênção, porque estamos abrindo agora a Tua palavra. Assunto tão importante, que este falho e pecador ser humano não tem capacidade nenhuma para apresentar. Por isso, ó Pai, queiras tomar este frágil ser em Tuas mãos, a fim de que o contexto deste assunto chegue com amor no coração dos amigos que aqui estão e daqueles que estão nos ouvindo. E pela Tua misericórdia sejamos beneficiados com Teu poder. Pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Malaquias capítulo 4, versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Marquem essa frase. E converterá o coração dos pais e dos filhos. Fique com o tema desta manhã. Vou converter o seu filho. O texto base é este. E aqui está citando em cima, no versículo anterior, sobre Elias. E este Elias, simbolicamente aqui citado, é com o espírito de Elias, refere-se a João Batista. A família tradicional constituída por Deus em Gênesis 2:24, a família tradicional constituída por Deus
em Gênesis 2, 24. E eu vou ler o texto de Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus repetiu essas palavras em Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, e Paulo repetiu em Efésios capítulo 5. Todas as repetições na Bíblia têm como objetivo colocar e ter na mente das pessoas a importância que aquela repetição requeria. E diante dos dias tão pluralistas, de tanto confronto, de tanta informação, eu resolvi escrever o início do meu sermão para não cometer nenhum equívoco ou não ser, de alguma forma, taxado como radical ou mesmo não ser processado. Eu prego há 40 anos e Deus tem dado a bênção nesse ministério de falar a famílias, a jovens e também na área de comunicação. E os dias que nós estamos vivendo agora no contexto mundial e também com muita força aqui no Brasil, requer que nós nos atentemos para o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz no primeiro livro, logo ali no começo. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando Jesus repete nos evangelhos, em Mateus e em Marcos, e Paulo repete as mesmas palavras em Efésios capítulo 5, é porque tem um significado extremamente grande. E a família, vou ler novamente, a família tradicional, constituída por Deus em Gênesis e repetida nesses textos, é violentamente atacada, diariamente bombardeada. Não mais que 2 anos, as investidas eram sutis, hoje são abertas e totalmente desnudas à luz do dia. Tenho profundo respeito por pessoas, amigos pessoais, que têm opções sexuais diferentes das que temos com orientação bíblica que acabei de ler agora. Deus ama a todos e dá o livre-arbítrio para escolherem, mesmo que seja diferente do que Deus orientou. Outra coisa é endossar a politização das opções sexuais e engrossar as fileiras dos que apoiam os movimentos políticos com vertentes fortíssimas e poderosas da mídia, quanto à adesão e aceitação da conduta LGBTQ+. Eu quero ler, diante dessa introdução, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Estas palavras você vai inculcar nos teus filhos, você vai massificar. Palavras que os meus avós passaram para os meus pais, palavras que os meus pais passaram para nós 3 irmãos. E um dos meus irmãos já esteve aqui várias vezes, é o Naor, doutor Naor, geólogo que faz palestras
profundas sobre o criacionismo. E quando os nossos pais inculcaram a nós, 3 filhos, essa vertente bíblica da palavra de Deus, nós passamos para os nossos filhos. E os meus 2 filhos estão aqui. E estão passando agora para os netos. O menor foi apresentado agora, a maior vai fazer 15 anos. Já uma neta adolescente. E nós vivemos em uma sociedade onde, na contramão, a mídia apresenta de uma forma muito forte, e é isto que eu quero que os irmãos analisem comigo. E eu faço questão de dizer que não é uma apologia, não é um confronto, porque eu, pessoalmente, tenho muitos amigos homossexuais. Eu tenho amigos pessoais. Eu não tenho nenhum preconceito. Porque quando a Bíblia diz, quando Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Então, se eu quero, como pastor, imitar o pastor Jesus, eu devo tratar com amor aqueles que não seguem por opção a orientação de Deus. E a orientação quanto à família, eu estou falando da família tradicional bíblica. E nós vivemos em um país cristão. A predominância do povo brasileiro é cristão. E a Bíblia é a cartilha do cristianismo. E quando eu estou falando a respeito destas opções, eu estou pensando como Jesus trataria os homossexuais hoje. Da mesma maneira que ele tratou a mulher adúltera. Com amor, com respeito, sem preconceito. E quando eu sou um contraponto para dizer, esse assunto de opção sexual está extremamente polarizado, mas difundido de uma forma massificante por toda a mídia. E igrejas na Europa estão fechando, porque não há pessoas mais para virem aos cultos. Em outros países também, da América do Sul, igrejas estão sendo fechadas. E no lugar dessas igrejas estão se formando bares, boates, lugares para shows diversos. E os jovens, principalmente os jovens, que serão os pais da futura geração e possivelmente da geração que vai receber a volta de Jesus. E é por isso que Jesus falou, e com muita propriedade disse no sermão profético: assim como foi nos dias que antecederam o dilúvio, será antes da volta do Filho do Homem. Por que Jesus faz uma comparação com milênios atrás, falando do dilúvio? Vai em Gênesis e veja quais são os 2 itens pelo qual veio o dilúvio. 2 itens. E esses 2 itens que são tão pesados para os dias que estamos vivendo, que são corrupção e violência. Os 2 itens que estão lá em Gênesis, que fizeram com que, pelo plano de Deus, viesse o dilúvio, são corrupção e violência. E os valores morais da família cristã tradicional estão sendo corrompidos. E como eu escrevi, fiz questão de escrever, há 2 anos atrás era de uma forma sutil, mas hoje é extremamente aberta. Tão aberta que o objetivo de Deus em converter os filhos, por isso que eu falei, preste atenção nesse termo, converter. O objetivo em converter, e conversão, teologicamente falando, é mudança de rumo. E nós, como motoristas, conhecemos o que a cartilha que nós estudamos para tirar a CNH diz: eu vou converter à direita, eu vou converter à esquerda. Conversão é mudança de rumo, de hábitos, de costumes, mas principalmente mudança de mente. Agora, converter no dicionário
diz: fazer mudar de crença religiosa, mudar de opinião, mudar de costumes. Teologicamente, é mudança de rumo. Espiritualmente, eu estou indo em um caminho errado, eu vou mudar o meu rumo. Agora, o dicionário diz que converter é fazer mudar de crença religiosa, mudar de opinião, mudar de costumes. Eu vou ler, para não perder a essência. No dia 1º de julho de 2021, portanto, no começo desse mês, estamos vivendo o último fim de semana, o último dia de julho. Isso já foi dito aqui na igreja, que eu não sei, eu peço licença para repetir. No dia 1º de julho de 2021, foi lançado no YouTube uma música, e entre aspas, uma mensagem da comunidade gay de São Francisco, cantada pelo coral de homens gay da cidade de São Francisco. Uma música bonita, uma melodia linda. Quantos ouviram? Pouquíssimos. A letra, na tradução mais perfeita dessa música, diz: você acha que somos pecadores? Você luta contra nossos direitos? Você diz que todos nós levamos uma vida que não pode respeitar? Mas você está com medo. Você acha que vamos corromper seus filhos se nossa agenda não for checada? É engraçado. Desta vez, você está certo. Vamos converter seus filhos. Acontecerá pouco a pouco, silenciosa e sutilmente. E você mal vai notar. Você pode mantê-los longe de discotecas, alertar sobre São Francisco, fazê-los usar calças largas. Nós não ligamos. Vamos converter seus filhos. Vamos torná-los tolerantes e justos. Assim como você se preocupou, eles vão mudar o grupo de amigos. Você não vai aprovar onde eles irão à noite para protestos. E você vai ficar enojado. Então, é tão nojento. Quando começarem a achar coisas online que você manteve longe da vista deles como informação, adivinha, você ainda vai ficar bem. Vamos converter os seus filhos, alcançando um por um e todos. Realmente não há como escapar disso, porque até a vovó gosta, e aqui são citados alguns personagens conhecidos. Aprenda a amar, aprenda a usar o que está na moda, encare seu destino, falando aos pais. Vamos converter seus filhos. Alguém tem que ensiná-los a não odiar. Nós estamos vindo para eles, estamos vindo para seus filhos, nós estamos vindo para eles, nós estamos vindo para eles, para seus filhos. Seus filhos vão se importar com equidade e justiça para os outros. Seus filhos trabalharão para converter todas suas irmãs e irmãos. Então, logo, temos quase certeza, seus filhos vão começar a converter você. A agenda gay está chegando em casa. A agenda gay está aqui. Mas você não precisa se preocupar, porque não há nada de errado com estar ao nosso lado. Venha a bordo depressa, porque o mundo sempre precisa um pouco mais de orgulho. Vamos experimentar um pouco de orgulho. Vamos converter seus filhos. Então nós nos voltaremos para você. Desistir do medo. Nós nos voltaremos para você, desistir do medo dentro de você.
é libertador como você jamais sentiu. Eu sei que isso que eu acabei de ler está gravado. Eu sei que vai para as redes. Por isso eu procurei trazer uma tradução mais fiel à música que poderia existir. E é uma música linda, a música é melodiosa, com atores encenando com uma visualização muito sutil, muito agradável. E a palavra converter foi repetida 6 vezes para os filhos e 1 vez para os pais. Nós vamos começar com eles, mas você também vai se converter. Você vai mudar de ideia, você vai mudar de religião, você vai mudar de postura. E eu pergunto para a igreja que está aqui agora me ouvindo, e você que está em qualquer lugar desse mundo me ouvindo agora ou depois, se com tanta audácia a agenda politizada LGBTQ+, é apresentada em filmes, em seriados. A Netflix está fazendo remake de filmes antiquíssimos que crianças assistiam. E ontem eu estava falando com uma educadora e ela disse para mim: pastor, houve um remake desse filme, uma refilmagem desse filme da minha infância, de 2 crianças, que era um filme muito gostoso, e eu deixei o meu filho assistir. Só que nessa refilmagem, a principal atriz do filme, do desenho infantil, que é proibido para 10 anos, ela se diz lésbica e apresenta-se a sua amiguinha. Quem quiser seguir uma conduta sexual desta ou daquela maneira, de acordo com o seu pensar, com a sua intenção, Deus dá a liberdade, Deus dá o livre-arbítrio. Você vai direcionar a sua vida, e dentro do conhecimento que você tem, dentro da luz que você tem, você vai seguir a sua vida. Você crê? Muito bem. Você não crê? Que pena. E se aquilo que eu prego há 40 anos como pastor, que fez bem a minha vida, a vida dos meus pais, a vida dos meus filhos, a vida dos netos, se eu estiver totalmente errado disso que eu prego à luz da Bíblia, eu não perdi nada, porque eu fui feliz, abençoado, grato, profundamente grato a Deus. Agora, se dentro dessa agenda politizada, colocada e tirada a fórceps dos nossos filhos, você estiver errado, perdeu tudo. Nós temos que entender que o direcionamento que Deus dá vem de Deus, e Ele é Deus, Ele é soberano. Eu não vou brigar com Deus. Se Ele disse para o homem é bom que haja dessa maneira, que se comporte dessa maneira, por que igrejas estão abrindo as portas para essa politização? As pessoas que querem seguir, como amigos pessoais que eu tenho, que são discretos, que nós conversamos sobre esses assuntos e eles não aceitam essa politização, se mantém dessa forma, mas analisando os tempos que estamos vivendo. Recentemente conversei longamente com um deles, pessoas que eu amo, e fazem desta politização. Por que eu falo politização? Porque um deputado do PCdoB, Orlando Silva, e eu cito porque é público, ele apresentou um projeto de lei sobre a família do século 21, que deve ser uma família mais inclusiva, uma família mais descolada, uma família mais aberta. E quando esse projeto de lei começou a ser bombardeado, ele disse: o meu objetivo não é esse que vocês estão falando, onde dá uma abertura para uma relação entre pai e filha, entre mãe e filho, incesto. E juristas, juízes, desembargadores
falaram claramente que há uma abertura para esse comportamento. A família tradicional está sendo bombardeada. Propagandas agora para os Dia dos Pais. Propagandas diversas. Todos os filmes, novelas, reality shows. E como nós não temos tempo, nós damos o entretenimento para os nossos filhos. E desde pequenininho eles já estão com todos os meios de comunicação ali à mão. E torna-se normal uma questão que Deus orientou sobre a família ser de uma forma que Ele disse não deve ser diferente, e maldição cairá sobre você. O livro de Malaquias que nós lemos. E eu faço questão de anotar para não cometer nenhum equívoco. Eu vi uma arte do Museu da Arte na França. 2 estátuas muito bem elaboradas, de um homem e de uma mulher. Estátuas bonitas, são douradas. E a mão do homem está nessa posição aqui embaixo. E há uma garotinha de não mais do que 5, 6 anos, segurando a mão do homem e sorrindo. Porque as famílias são convidadas, e podem procurar, as famílias são convidadas para ir a museus e a exposições para ver obras nuas e mostrar para os filhos a arte nua. E essa garotinha está segurando a mão direita do homem, da estátua, nus. Eles são nus. Só que o órgão genital do homem é feminino e o órgão genital da mulher é masculino. Nus. Quando a criança entra no museu, ela vê aquela imagem bem na altura dos olhos dela. A deformação do gênero humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, com diferença de magnitude e grandeza. Nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus, mas não temos os atributos da divindade, de onisciência, onipresença e onipotência. Criados à imagem e à semelhança de Deus, está sendo totalmente desvirtuada. Não é somente uma questão de apresentar imagens, filmes, novelas, mas as escolas estão apresentando de tal forma a ideologia de gênero, onde nós não podemos entender como uma criança que tem 7, 8, 9, 10 anos, crianças da 3ª, 4ª série, são orientadas a fazer escolhas de um assunto que elas não sabem o que é. As crianças estão sendo sexualizadas muito cedo. E escolas, eu tenho documentos, não temos tempo para isso, estão dizendo para os alunos: eu vou apresentar agora um questionário, responda todas as perguntas, não deixe nenhuma de fora, mas não fale para os seus pais. Eu vou convencer a mente dos seus filhos. Eu vou converter os seus filhos a partir da mais tenra idade. E essa professora com quem conversei ontem, que é especialista da área, ela me disse: eu tenho recebido na minha sala alunos pequenos, da 3ª, 4ª série, que estão dizendo: professora, eu estou confuso, eu estou confusa, mas eu não posso falar para os meus pais. Porque a ideologia de gênero, dentro da aula de educação sexual, que começa a partir da 4ª série, que as escolas todas dão, e é orientação sobre os órgãos reprodutores femininos, sobre a anatomia masculina e feminina, agora vem apresentando o seguinte: você é menino, mas se você acha que você é menina, você pode ir ao banheiro das meninas na hora do intervalo. E se você é menina, mas acha que é menino, você pode ir ao banheiro dos meninos na hora do intervalo. Então aquelas meninas que gostam de jogar futebol, aquelas meninas que gostam de luta e tudo mais, acham que a mente delas deve ser de homem, de meninos, e começam a ficar confusas. E a mesma coisa acontece com os meninos. Então as escolas apresentam a ideologia de gênero. Você não é o corpo que você tem.
Você tem esse corpo, mas se você optar para um outro corpo, de acordo com o Museu de Arte da França, você pode ter. E quando pessoas famosas, que são de um sexo, apresentam-se como sendo de outro sexo, a massificação, porque a repetição é a base do aprendizado. E uma frase que nós ouvimos muito essa semana: uma mentira falada 1000 vezes torna-se verdade. Quem falou isso? Quem citou essa frase? Quem é o pai dessa frase? Goebbels, o pai da propaganda nazista. Foi ele quem disse: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. E nossos filhos são massificados pela propaganda, pela mídia, muito mais do que 1000 vezes. E vai apresentando imagens, frases, lugares, arte, escola. E essa ideologia de gênero, aqui no Brasil nós temos 70 níveis ou espaços ou meios que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto pode ter do seu gênero, que não é mais masculino e feminino, homem e mulher. São 70 tipos de gêneros. E um deles chama-se Pan. Pan é um gênero desses que gosta de tudo e de todos. Eu gosto das árvores, eu gosto dos animais, eu gosto das pessoas, eu gosto de todos. Eu sou Pan. E há processos, historicamente nós vemos, sendo abertos para alguém casar-se com uma árvore, outro quis casar-se com uma bicicleta. Eu não vou dar nomes, que eu não vou fazer propaganda para ninguém famoso, ou que se diz famoso. Então, nesse gênero, um dos 70 que temos no Brasil, em alguns países são 64, 50, aqui no Brasil são 70. E esse gênero que ama tudo e todos, por quê? Por quê? Alguém agradável do gênero Pan não pode dizer: eu amo as crianças e elas me amam. Qual o problema? Uma abertura que já está havendo em alguns países para a pedofilia. E breve vai chegar aqui. Então, quando eu li para os filhos esse texto de Provérbios: instrui o menino, a menina, oriente no caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar à salvação se não for por esse caminho. E outras vertentes agradáveis como esta que eu apresentei, como no museu, de pessoas que são ali, talvez fisicamente ou de alguma outra forma, agradáveis para pegar na mão. Na escola, tem como objetivo derrubar uma das duas instituições que vão do Éden criado para o Éden restaurado. Duas instituições vão do Éden criado para o Éden restaurado: a família e o sábado. E como igreja, nós somos responsáveis em abrir o que é publicamente dito. Onde, se eu resvalar um pouco mais do que eu estou falando, por isso não estou dando muitos nomes, a não ser aqueles que são públicos e notórios, porque eu posso ser processado por racismo. É algo impressionante. Eu tenho que cuidar agora, quando eu abro a Bíblia, a palavra de Deus, para dizer a respeito da família tradicional, sem atacar nenhuma vertente que opte pelo seu direcionamento sexual. Mas quando eu faço disso algo político, como uma lei, algo inculcado e colocado, quando Deus disse para Moisés: fale para os pais inculcarem na mente dos filhos, levantando, andando pelo caminho, aonde quer que forem, diga para os filhos, oriente os filhos. Eu vou para Isaías, no capítulo 8, versículo 18. Isaías capítulo 8, versículo 18.
texto lindo da palavra de Deus. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando isso? Isaías fala a respeito do novo céu, no final do capítulo. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Onde estão seus filhos? Onde estão os meus filhos? Onde estão os seus netos? Onde estão os meus netos? Enquanto eles estiverem em casa, você dá o direcionamento. E se você deixou de dar, ainda é tempo de tomar novamente as rédeas da verdade instituída por Deus para a família humana. Onde estão os filhos que eu te dei? Aqui está dizendo, você deve apresentar-se com os seus filhos. Onde está você? E onde estão eles? O que eu tenho feito em casa? O que eu tenho deixado de fazer? E eu termino com um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, da palavra de Deus, que é no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 9, que diz assim: e a sua família, a minha família, será conhecida no meio dos povos, e todos quantos os virem dirão, aqui está uma família abençoada pelo Senhor. Amém. Deus seja louvado. E a sua família, os seus filhos, serão conhecidos no meio dos povos como amaldiçoados, destituídos da bênção de Deus por causa dessa agenda, porque eu deixei de falar, porque eu fui conivente, porque é legal, porque todo mundo faz, porque eu sou descolado. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar: onde estão seus filhos? E se eu fui omisso, ainda é tempo, à luz da palavra de Deus, porque a porta da graça está aberta. E o único pecado sem perdão é contra o Espírito Santo. E quem peca contra o Espírito Santo não vem à igreja, não sente o desejo de vir. Se você veio e se você está ouvindo esse sermão, é porque a porta da graça está aberta para você, para mim. E enquanto a porta da graça está aberta, existe salvação. É tempo de retomar, é tempo de reanalisar. E a garotinha que passou a história na adoração infantil, eu fiz questão de anotar enquanto ela falava. Eu não sei que idade tem aquela garotinha. Alguém, 5, 6 anos? Quanto? 6 aninhos. Ela disse na última frase: vale a pena adorar o Deus verdadeiro. A última frase que ela falou: vale a pena adorar o Deus verdadeiro. E o Rodriguinho havia preparado o hino Deus, somente Deus. Ninguém combinou. Ela não sabia que ele ia cantar esse hino. Eu também não sabia que ela ia dizer essa frase no final da historinha que ela contou dos amigos de Daniel, que foram salvos pelo poder de Deus na fornalha ardente. Você está passando pela fornalha ardente? Isaías diz claramente: se você passar pelo fogo ardente da prova, da dor, chama alguma arderá em ti, porque chamei-te pelo nome, tu és meu, nada poderá separar-te dos meus braços de amor. Não tenha medo de passar pelas chamas, tenha medo de pecar contra Deus, contra o seu caráter, solapando o alicerce da sociedade, que é a família, ou deixando que isso seja feito. E quando ela diz na história com uma voz linda, infantil, como uma criança dessa, tão pura, pode ser pervertida? Porque a criança crê nos professores, a criança crê nos pais, a criança crê em quem orienta. E logicamente nessa primeira fase as crianças passam mais tempo na escola do que com os pais. Deus, somente Deus. E enquanto ouvimos este hino, e logo após eu vou fazer a oração, que o poder do Espírito Santo atinja a sua vida, atinja a minha vida.
que nós realizemos o milagre de conversão da nossa mente, primeiramente, e depois de hábitos, costumes, práticas ilícitas dentro da própria casa. Deus, somente Deus. E no final nos reconsagrarmos, e a nossos filhos, que a bênção e o poder de Deus esteja em sua vida. Amém. Somente Deus criou um mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Deus, somente Deus é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano desse Deus. Deus, somente Deus tem o poder do trono universal. Aleluia. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus será o gozo do eterno lar, sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus, somente a Deus, nosso Deus. Deus, somente Deus tem o poder do trono universal. Proclamei terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamei terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus, somente a Deus, somente ao único Deus, a Deus. Amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais no Egito e servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você aceita esse desafio de Deus,
de ser o único Deus em sua vida e de servi-lo, levante a sua mão. Fique assim. Querido e bom Deus, único Deus verdadeiro, único Deus que requer a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa entrega. A nossa mão está agora levantada para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja o teu santo nome. Agora, nesse momento, como foi dado o desafio por Josué ao povo de Israel, quando em um momento de crise tão grande, ele fez essa proposta e o povo disse: não passe pela nossa mente que tenhamos outro Deus. E como ouvimos agora, a Deus, somente a Deus. Ao erguermos a nossa mão, nós estamos dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, retomaremos os cultos, as orações, a adoração, retomaremos o conceito com os nossos filhos e os nossos netos, e onde, ó Deus querido, temos errado, nos perdoe. Tenha misericórdia de todos nós, nos perdoe. E suplicamos, ó Pai, pelo sangue de Jesus, que Satanás não tenha a ver sobre os nossos filhos, sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, louvado seja o Teu santo nome. E em Tuas mãos reconsagramos a nossa vida e a Tua igreja, em nome e por amor de Jesus. Amém. Podemos assentar, que Deus vos abençoe.